Ninguém se atrevia a sentar perto da garota alienígena por causa de seu cheiro peculiar. Mas para Martin Keller, isso despertava um sentimento de nostalgia. Ele murmurou xingamentos entre os dentes enquanto se concentrava no painel de diagnóstico de sua nave, a Wanderer. Após meses ignorando os sinais de alerta, o núcleo de potência do motor finalmente havia falhado, deixando-o em uma situação precária. Agora ele se encontrava preso em Nebulon 5, um planeta desértico desolado localizado nas fronteiras do território da Aliança Galáctica. Os reparos levariam no mínimo 3 dias padrão. Que sorte a minha! Ele resmungou, batendo o painel com frustração. O mecânico, um vexoriano de 6 braços com pele que lembrava couro envelhecido, já havia apresentado a ele um orçamento de reparo astronômico. Roubo à mão armada, Martin murmurou em descrença. Mas que escolha ele realmente tinha? Agora, ele se via encarando a assustadora perspectiva de chegar ao posto de mineração, onde seu próximo contrato o aguardava. Perder essa oportunidade custaria a ele muito mais do que os reparos. A única opção para atravessar as vastas extensões do planeta era a renomada Nebulon Rail, um sistema de transporte público que ligava os principais assentamentos espalhados por sua superfície. A estação em si pulsava com vida. Uma colmeia vibrante repleta de uma diversidade de espécies alienígenas, cada uma adaptada de forma única para prosperar no clima árido do planeta. Martin era difícil de ignorar, não apenas por sua altura imponente e físico robusto, mas também devido ao fino brilho de suor que reluzia em sua pele, um testemunho do calor que persistia apesar dos controles ambientais em sua camiseta caqui. Com 6 pés e 4 polegadas de altura, ombros largos e a constituição sólida de um homem acostumado ao trabalho duro, ele atraía olhares curiosos dos locais. Um bilhete para Dryden Outpost, ele instruiu o dispensador de bilhetes, que respondeu com um alegre piado e ejectou um cartão metálico esguio. O trem flutuante o aguardava na plataforma, seu corpo prateado e aerodinâmico, deslizando silenciosamente logo acima dos trilhos magnéticos. Martin entrou no vagão traseiro, seus olhos se movendo rapidamente em busca de um assento. O vagão estava apenas metade cheio, mas um passageiro se destacava, cercado por uma quantidade incomum de espaço vazio. Ela era uma fêmea humanoide com uma pele azul turquesa impressionante, e seus longos e elegantes tentáculos caíam por suas costas como prata cintilante, substituindo o que normalmente seria cabelo em um humano. Estruturas delicadas em forma de nadadeira adornavam suas orelhas, enquanto pequenas sardas prateadas dançavam por sua pele exposta, brilhando à luz a cada movimento sutil. No entanto, o que realmente o cativou foi a expressão dela, uma mistura tocante de constrangimento e resignação, enquanto os outros passageiros intencionalmente evitavam os assentos vazios ao seu redor. Sem hesitar, Martin avançou e fez um gesto em direção ao assento ao lado dela. "Está ocupado?" ele perguntou. Ela olhou para cima, assustada, seus grandes olhos iridescentes se arregalando de surpresa. "Não, mas você pode querer reconsiderar", ela respondeu. Sem se deixar abalar, Martin se sentou mesmo assim, colocando sua mochila aos pés. "Sou Martin, a caminho de Dryden." A garota alienígena se mexeu inquieta ao meu lado, seus dedos finos brincando nervosamente com a barra de sua blusa bege, que acentuava sua figura graciosa. "Sou Logra." Ela finalmente falou, sua voz um suave e melódico sussurro. "Devo me desculpar antecipadamente pelo cheiro que paira ao meu redor. É a razão pela qual ninguém escolhe sentar aqui." Mas agora que ela mencionou isso, Martin não pôde deixar de notar um aroma único salino e oceânico, que lembrava água salgada e algas marinhas. Em vez de se sentir repulsado, ele foi inesperadamente envolvido por uma onda de nostalgia. "Você cheira como a costa atlântica de volta à terra", ele disse, com um sorriso sutil brincando em seus lábios. "Eu cresci em uma vila de pescadores no Maine, onde meu pai e meu avô eram ambos pescadores. Aquele perfume traz de volta memórias de casa." Enquanto falava, a postura de Logra suavizou visivelmente, a tensão em seus ombros esguios derretendo-se. "Você realmente não está apenas sendo educado?" ela perguntou, sua curiosidade despertada. Martin respondeu com um sorriso irônico. "Raramente sou acusado de ser educado. Sou muitas coisas, mas mentiroso não é uma delas." O rosto dela se iluminou com um pequeno sorriso de gratidão, enquanto suas palavras ressoavam com sinceridade. "Sou um aquariano, um ser moldado pelas profundezas dos oceanos em Nixia. Nossa pele possui uma habilidade única de produzir óleos que,
para a maioria das outras espécies, são bastante repulsivos. Embora essa característica tenha servido como um mecanismo de defesa no passado, ela se mostra menos vantajosa na sociedade atual. O trem deslizou sem esforço pela vasta paisagem do deserto. A cena do lado de fora começando a se misturar à medida que ganhava velocidade sobre as areias douradas. Os 2 sóis de Nebulon 5 banhavam as dunas em uma luz dourada e quente, projetando padrões hipnotizantes de luz e sombra que dançavam pelo terreno ondulante. "O que traz um aquariano a um planeta deserto?" Martin perguntou, sua curiosidade aguçada. "Sou um hidrologista", respondeu o aquariano. "O Conselho de Desenvolvimento Planetário me contratou para ajudar a identificar fontes de água subterrâneas para novos assentamentos." Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ela compartilhava sua paixão pelo trabalho. Sob a árida extensão deste deserto, existe um tesouro escondido, uma vasta rede de aquíferos antigos. "Meu povo tem uma habilidade única de sentir água mesmo através de rochas sólidas", ela explicou, destacando outra notável característica evolutiva. Martin acenou com a cabeça em agradecimento, pensando consigo mesmo que essa habilidade era certamente mais vantajosa do que o cheiro de isca de peixe. Logra riu, sua voz soando como sinos tilintando. "E você? O que traz um humano aqui na borda?" "Sou um contratado", respondi. "Especializo-me em entregar e instalar equipamentos para operações de mineração. Infelizmente, meu navio decidiu desistir de mim. Então aqui estou eu, fazendo o caminho mais cênico." Enquanto conversavam, Martin não pôde deixar de notar os olhares curiosos de outros passageiros. Alguns observavam com surpresa, enquanto outros exibiam expressões de desaprovação. Entre eles, um draconiano idoso sentado do outro lado do corredor era especialmente evidente em seu desdém, pontuando seu julgamento com resmungos altos e desdenhosos. "Não dê atenção a eles", disse Martin suavemente. "Algumas pessoas simplesmente não suportam ver os outros se divertindo." Ele notou que as sardas prateadas de Logra estavam brilhando mais intensamente, quase como um rubor. Para ele, era incomum ter companhia durante a viagem, especialmente uma companhia tão encantadora. O sistema de anúncios do trem toca suavemente, sinalizando nossa aproximação à estação Crimson Canyon. "Prepare-se para uma breve parada." A voz ecoa pelo vagão. "Este é meu ponto de transferência", pensou Logra, enquanto reunia seus pertences com determinação. Ela precisava pegar a linha leste para o posto de pesquisa, e o tempo era essencial. Martin sentiu uma onda repentina de decepção tomar conta dele. Que pena, ele pensou. A viagem estava apenas começando a ficar intrigante. Logra fez uma pausa por um momento, então rapidamente pegou um pequeno cartão holográfico. "Se você algum dia voltar por aqui", ela disse, pressionando-o em sua palma enquanto se levantava. Quando o trem começou a desacelerar, um súbito solavanco percorreu o vagão, gerando uma onda de alarme entre os passageiros. Eles ofegaram e gritaram enquanto o veículo se inclinava perigosamente para o lado. Em um instante, Martin instintivamente estendeu a mão, segurando Logra bem a tempo de evitar que ela perdesse o equilíbrio e caísse. As luzes piscavam de forma ominosa por um momento antes de mergulhar o carro em completa escuridão. "Isso", disse Martin sombriamente, segurando Logra perto de si. Não era uma parada normal. As luzes de emergência piscaram, lançando um brilho carmesim e assustador por todo o vagão do trem. À medida que o pânico se espalhava entre os passageiros, Martin apertou seu abraço em torno da cintura de Logra, determinado a protegê-la do caos que se desenrolava ao seu redor. "Todos fiquem calmos", ele gritou, sua voz profunda cortando o caos. "Abaixem-se e afastem-se das janelas." Seus instintos militares, aguçados durante seus anos com a Força de Defesa da Terra, entraram em ação sem hesitação. Isso não foi uma simples falha. A sequência precisa da queda de energia, seguida pela ativação do sistema de emergência, foi um caso clássico de sabotagem. "Você já orquestrou isso antes?" Logra observou, sua voz inabalável mesmo diante da crise que se desenrolava. "O ex-EDF", Martin respondeu com intenção, identificando-se como parte da 7ª Unidade de Resposta Tática. De repente, um violento solavanco sacudiu o trem, fazendo com que vários passageiros perdessem o equilíbrio e caíssem no chão. Espiando pelas janelas, Martin avistou motos flutuantes elegantes circulando em torno do trem imobilizado, parecendo predadores à espreita de sua presa. Os pilotos vestiam seus trajes de deserto, completos com máscaras faciais e óculos que ocultavam suas identidades. Nas proximidades, um grupo de Sand Raiders, que se assemelhava a comerciantes idosos vexorianos,
sibilava de forma ominosa. Eles vasculhavam veículos abandonados, despojando-os de peças, e vendiam quaisquer passageiros encalhados para as corporações de mineração. Martin podia sentir a tensão irradiando dela. Eu ouvi histórias, ela sussurrou, suas sardas brilhando com um sutil brilho prateado que revelava seu desconforto. Eles valorizam muito as espécies raras para trabalhos especializados. Gosta de aquários que detectam água? Martin perguntou, sua voz tingida de preocupação. Ela acenou com a cabeça, seus grandes olhos brilhando na luz das emergências. Nesse momento, o sistema de comunicação do trem estalou e ganhou vida. Atenção, passageiros. Aqui é o Capitão Trell. Estamos enfrentando uma dificuldade técnica no momento. Por favor, permaneçam sentados enquanto nossa equipe trabalha para resolver o problema. Martin não pôde deixar de rir do jargão corporativo. Isso é apenas uma maneira sofisticada de dizer que estamos em apuros. Ele murmurou entre os dentes. Enquanto observava o carro, começou a ponderar suas opções. Os outros passageiros eram uma mistura diversificada de espécies, principalmente comerciantes, trabalhadores e um punhado de tipos corporativos. Nenhum deles parecia capaz de oferecer muita ajuda em uma escaramuça. De repente, um barulho metálico de rangido ecoou do teto do carro, cortando a conversa e chamando a atenção de todos. Eles estão se aproximando! Martin exclamou, direcionando Logra para a parte de trás do compartimento. Precisamos nos mover agora. Um draconiano frenético gritou, puxando desesperadamente a porta de emergência presa, mas sem sucesso. Sem hesitar, Martin enfiou a mão na bota e retirou uma ferramenta multiuso compacta, pronto para agir. A recuar, ele ordenou, ajoelhando-se ao lado do painel da porta. Enquanto se concentrava em desativar a fechadura, sentiu Logra se aproximando de forma íntima atrás dele. Posso ajudar? Ela sussurrou, sua respiração quente contra sua orelha. Os aquarianos possuem uma visão noturna notável e conseguem perceber movimentos através das vibrações no ar. Martin acenou com a cabeça, admirando a compostura dela diante da pressão. Bom, vou precisar de alguém para me proteger. No entanto, ele achou a proximidade dela surpreendentemente distrativa de maneiras que não esperava. Mesmo em meio ao caos, ele não pôde deixar de notar como o corpo dela se alinhava perfeitamente ao dele. As curvas suaves sob a blusa justa dela atraíam seu olhar, enquanto o cheiro intoxicante do oceano parecia intensificar-se com as emoções crescentes dela. Com um clique satisfatório, a fechadura se desengatou. Consegui, disse ele, empurrando a porta para abrir e revelar a conexão entre os vagões. Todos jogaram suas cobertas rapidamente e em silêncio. Enquanto os passageiros passavam, Logra colocou uma mão fresca no antebraço de Martin. Obrigado, ela disse, sua voz suave, mas cheia de sinceridade. A maioria dos humanos não arriscaria a própria vida por um grupo de alienígenas. Ele encontrou seu olhar, cativado pela profunda emoção refletida em seus olhos iridescentes. Eu não sou como a maioria dos humanos. Um sorriso sutil dançava nos cantos de sua boca. Não, você certamente não é. Ela respondeu com um tom provocador. Mas assim que o momento pairou no ar, ele foi despedaçado por um estrondo ensurdecedor. Os invasores finalmente haviam rompido o telhado. Em um instante, 3 figuras mascaradas desceram para dentro do carro, suas armas de energia brilhando de forma ameaçadora na luz fraca. Mova-se! Martin gritou, empurrando Logra pela porta antes de segui-lo de perto e fechá-la com força. Ele rapidamente inseriu sua ferramenta multifuncional no mecanismo da fechadura, comprando preciosos segundos para eles. Eles apressaram os passageiros pelo próximo vagão, que felizmente estava vazio. O trem parou no coração de um vasto deserto vermelho, onde dunas de areia sem fim se estendiam até onde a vista alcançava. Não podemos escapar deles aqui fora, disse Logra, olhando ansiosamente pelas janelas. Não precisamos escapar deles, retrucou Martin, sua mente correndo com possibilidades táticas. Precisamos apenas lutar melhor do que eles. Com determinação, ele rapidamente reuniu os passageiros capazes, designando-os a posições estratégicas e criando armas improvisadas a partir dos acessórios do interior do trem. Durante toda essa preparação caótica, ele permaneceu ciente da presença de Logra ao seu lado. Seu pensamento rápido, suas sugestões calmas e sua coragem inabalável brilharam no meio da crise. Um vínculo inesperado começou a se formar entre eles, se aprofundando a cada olhar compartilhado e a cada toque fugaz enquanto trabalhavam lado a lado. A tensão que cresceu entre eles tinha pouco a ver com o perigo que espreitava do lado de fora. Você é notável, ela disse suavemente durante uma breve pausa em seus preparativos.
A maioria das espécies tende a entrar em pânico em tempos de crise. Mas vocês, humanos, vocês se tornam mais focados, mais vivos. Era apenas treinamento, Martin pensou. Treinamento para assassinato. No entanto, a admiração dela despertou algo primal dentro dele. Não, Logra insistiu. Suas sardas brilhando com um ritmo suave que ele estava começando a reconhecer como um sinal de suas emoções. É mais do que isso. Sua espécie possui algo verdadeiramente notável. Uma adaptabilidade, uma resiliência que a distingue. Era cativante. A palavra pairou entre eles, impregnada de um significado que transcendia a situação atual. Martin não pôde deixar de admirar os contornos delicados do rosto dela. Ele notou como seus fios se moviam suavemente a cada respiração que ela dava, e as sutis variações de cor que dançavam sobre sua pele turquesa. Quando conseguirmos sair dessa, ele disse, sua voz baixa e íntima, cortando o caos que o cercava, eu adoraria continuar nossa conversa, em algum lugar longe dos saqueadores que estão tentando nos matar. As sardas dela pareciam brilhar ainda mais com suas palavras. Eu realmente apreciaria isso, disse Martin, sua voz firme apesar do caos ao seu redor. Um estrondo ensurdecedor ecoou contra a porta, trazendo-os de volta à realidade de sua situação desesperadora. Os invasores haviam rompido a primeira barricada. Você está pronta? Ele perguntou, apertando o punho na arma improvisada que havia feito a partir de um suporte de metal de um assento. Logra acenou com a cabeça. Sua expressão era resoluta. Ela estava pronta. Enquanto se preparavam para defender sua posição, Martin teve uma súbita e profunda realização. Ele enfrentaria um exército inteiro de invasores sem hesitar para proteger essa mulher que ele acabara de conhecer. A intensidade do sentimento deveria ter acionado alarmes dentro dele. No entanto, parecia perfeitamente certo, tão natural e inevitável quanto a força da gravidade. De repente, o primeiro invasor irrompeu pela porta, o cortador de plasma rugindo ao ganhar vida, apenas para ser recebido pelo fim implacável da arma improvisada de Martin. A viga de metal colidiu com o capacete do atacante, desequilibrando-o e fazendo-o cair no chão. Nesse momento, mais 2 invasores surgiram atrás dele, suas armas disparando em uma frenética e caótica explosão de tiros. Abaixe-se! Martin gritou, puxando Logra com urgência para trás da segurança de um assento virado. Os passageiros demonstraram um nível surpreendente de determinação em sua luta. Um robusto Tory e um trabalhador de carga se uniram para confrontar um dos invasores, enquanto um idoso comerciante de Vexor mostrou uma agilidade inesperada ao desarmar habilidosamente outro atacante. Justo quando parecia que eles estavam ganhando a vantagem, o trem de repente balançou violentamente, jogando todos para fora de equilíbrio. As luzes de emergência piscavam de vermelho para um azul pulsante, e uma voz robótica ecoou pelo vagão. Protocolos de emergência ativados. Retornando à estação mais próxima. Aviso, controles manuais desativados. Com isso, o trem disparou para frente, desequilibrando todos. Eles ativaram o sistema de segurança. O capitão Trills gritou da frente do vagão, sua voz cheia de urgência. O sistema acredita que estamos sob ataque e está iniciando um retorno automático. Martin se apoiou na parede, controlando seus nervos enquanto a situação se intensificava. Qual é o problema? O rosto do capitão perdeu a cor. A pista à frente está comprometida. Paramos porque os sensores da frente detectaram uma lacuna significativa nos trilhos logo antes do Canyon Crimson. A voz de Martin era urgente enquanto ele insistia. Qual é a velocidade máxima que essa coisa pode atingir? A velocidade máxima de emergência é de 320 km por hora. Respondeu o capitão com gravidade. Chegaremos ao Canyon em cerca de 12 minutos. À medida que a realidade da situação deles se instalava, os Raiders restantes, reconhecendo seu terrível dilema, decidiram abandonar a luta. Cada um por si, gritou seu líder correndo em direção à saída de emergência. Enquanto os invasores faziam sua fuga, Martin se virou para Lagra. Você consegue acessar os sistemas de controle? Ele perguntou com urgência. Ela acenou com a cabeça em resposta. Estudei sistemas de trânsito planetário na academia. Ela respondeu. Mas vou precisar de acesso ao painel de controle principal no carro da frente. Vamos nos mover. Martin insistiu, segurando sua mochila com força. Eles abriram caminho pelo trem balançando, passando por 4 vagões antes de finalmente chegar ao compartimento da locomotiva. A aceleração do trem estava aumentando constantemente. A paisagem desértica do lado de fora se transformou em um borrão hipnotizante de tons vermelhos e laranjas. Dentro da sala de controle, Lagra entrou em ação.
Seus dedos esguios se moviam graciosamente pela interface, em uma agitação de atividades. A sobreposição está bloqueada, ela anunciou, com a frustração clara na voz. Os invasores haviam causado danos na placa de circuito principal. Martin se inclinou mais perto, seus corpos quase se tocando no espaço apertado. Você consegue contornar isso? Ele perguntou com urgência na voz. Talvez, ela respondeu. Mas antes que pudesse terminar, um rugido ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguido pelos gritos aterrorizantes dos passageiros dos carros atrás deles. Martin correu até a janela dos fundos da sala de controle, seu coração disparado enquanto um frio percorria suas veias. Ali, emergindo das areias do deserto atrás do trem, surgia uma criatura colossal. Seu corpo serpentino estava adornado com escamas blindadas que brilhavam como cobre polido à luz do sol, emitindo um brilho sobrenatural. 6 poderosos membros o impulsionavam pelas dunas com uma velocidade impressionante, acompanhando sem esforço o ritmo do trem em aceleração. San Leviathan, sussurrou o Capitão Thrill, sua voz tremendo de admiração. As vibrações do trem devem tê-lo despertado de seu profundo sono. Quão perigoso é? Martin perguntou, já antecipando a resposta. Lagra, concentrada em seu trabalho nos controles, respondeu sem olhar para cima. Eles são predadores de topo. Eles podem engolir um veículo de transporte inteiro. Ela fez uma pausa por um momento antes de acrescentar. Os antigos colonizadores Nebulon os chamavam de devoradores do deserto. A criatura se aproximou deles, suas enormes mandíbulas repletas de fileiras de dentes afiados, largas o suficiente para engolir metade de um vagão de trem inteiro. 9 minutos até o cânion, anunciou Thrill, olhando para o display de navegação. Em um instante, Martin tomou uma decisão crucial. Capitão, ajude Lagra com a sobreposição. Vou comprar um tempo para nós, declarou, cortando qualquer objeção antes que pudesse ser expressa. Com determinação, ele pegou sua mochila e se virou em direção aos vagões de passageiros, pronto para enfrentar o que quer que estivesse à sua frente. Lagra segurou seu braço, seus olhos cheios de preocupação. O que você está planejando? Ela perguntou, sua voz urgente. Ele ofereceu um meio sorriso, admitindo, algo tolo, mas pode ser que funcione. À medida que seus olhares se encontraram, a turbulência ao seu redor começou a desaparecer, deixando apenas a intensidade da conexão entre eles. Martin sentiu o toque dela em seu braço como uma faísca, o suave ritmo de suas sardas prateadas dançando à luz. Ele notou como seus fios de cabelo se enrolavam levemente nas pontas sempre que ela estava ansiosa. Cuidado, ela sussurrou, sua voz carregada de preocupação. Então, em uma reviravolta surpreendente, ela fez algo que ele nunca esperou. Ela se inclinou, pressionando seus lábios contra os dele em um beijo breve, mas eletrizante. A sensação era diferente de tudo que Martin já havia sentido antes. Os lábios dela eram frescos e levemente salgados, enviando uma descarga eletrizante por todo o seu corpo. Quando ela se afastou, suas sardas brilhavam com um brilho vibrante. É assim que meu povo deseja sorte, ela explicou, um tom mais profundo de azul surgindo em suas bochechas. A voz de Martin ficou rouca enquanto ele respondia. Se é assim que a sorte se parece, é melhor eu voltar inteiro para descobrir o que mais o seu povo está aprontando, disse ele, com um toque de travessura na voz. O sorriso dela em resposta era uma mistura encantadora de timidez e charme. Estou ansiosa para te mostrar, ela respondeu, seus olhos brilhando com promessas. Com um novo senso de determinação, Martin se virou e seguiu em direção ao carro de trás. O Leviatã se aproximava, sua forma maciça revelando as cicatrizes antigas que cruzavam sua pele. Um testemunho de seu status como um predador endurecido pela batalha, tendo suportado inúmeros confrontos ao longo dos anos. Com uma mistura de apreensão e determinação, Martin enfiou a mão em sua mochila, retirando um item que hesitara em revelar antes. Um fuzil de pulso de grau militar tecnicamente ilegal para civis era uma ferramenta essencial nos traiçoeiros territórios da borda externa. Ele carregou cuidadosamente uma carga especializada e tomou sua posição na janela traseira com o coração acelerado. Vamos lá, seu bastardo feio, ele murmurou entre os dentes, estabilizando sua mira na boca aberta da criatura. Vamos ver como você gosta disso, ele provocou, liberando 3 explosões rápidas. Os pulsos de energia atingiram o paladar sensível do Leviatã, provocando um rugido de dor e fúria enquanto ele se erguia. Em um frenesi, ele se contorceu na areia, perdendo momentaneamente terreno. Martin entendeu que isso não seguraria a criatura por muito tempo.
mas poderia comprar a logra o tempo que ela precisava desesperadamente. Como se seus pensamentos a tivessem convocado, a voz dela estourou pelo intercomunicador do trem. Martin, conseguimos restaurar parcialmente o controle manual, mas o sistema de freios ainda está travado. Precisamos desacelerar este trem antes de chegarmos ao cânion. Ele olhou para o abismo imenso que se aproximava e, em seguida, voltou seu olhar para o furioso Leviatã, que agora estava novamente em seu encalço. Eu tenho uma ideia, ele disse através de seu comunicador. Mas preciso avisá-lo. Não vai ser agradável. Estou ativando o sistema de desacoplamento de emergência, Martin comunicou, já se dirigindo para a junção entre os vagões do trem. Se eu desacoplar os vagões traseiros, o Leviatã pode pausar para se deliciar com eles, nos dando uma janela de tempo crucial. Isso é insano. A voz de Logra chiou pelo alto-falante. Você estaria se sacrificando. Notifique o tempo no momento certo, ele respondeu, seus dedos se movendo habilidosamente para o painel de sobrecarga manual. Eu posso usar o freio de emergência do último carro para gerar impulso suficiente para saltar para a seção da frente. Ele percebeu a respiração dela ficar mais rápida. Martin, espere, ela disse com a voz tingida de urgência. Estou sentindo algo. Há água abaixo de nós. O quê? Ele respondeu perplexo. Minha espécie pode detectar água através da rocha sólida, lembra? Ela explicou com os olhos arregalados de revelação. Há um enorme aquífero diretamente abaixo do cânion. Se ao menos pudéssemos de alguma forma controlar nossa descida, pensou Martin, sua mente acelerada. Quão fundo é essa água? Fundo o suficiente para amaciar nosso pouso se acertarmos na hora certa. Ela respondeu, mas teremos que cronometrar isso perfeitamente com o desacoplamento. 5 minutos até a beira do cânion. A voz do Capitão Thrill cortou o caos. Naquele momento, Martin tomou uma decisão. Estou voltando para você. Vamos executar os 2 planos ao mesmo tempo. Com determinação impulsionando cada um de seus passos, ele correu entre os carros balançando, desviando habilidosamente de passageiros frenéticos em seu caminho. Ao entrar na sala de controle, ele encontrou Logra parada, com os olhos fechados e as palmas firmemente apoiadas no chão. Uma luz prateada vibrante irradiava de suas sardas, pulsando com uma energia sobrenatural. O aquífero corre diretamente sob o fundo do cânion. Ela falou suavemente, seus olhos permanecendo fechados como se estivesse em transe. A cerca de 40 metros abaixo da superfície, há uma câmara oculta, acessível através de um ponto estreito onde a rocha foi desgastada. Você pode indicar exatamente onde precisamos atacar? Martin perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Sim, ela respondeu, seus olhos se arregalando enquanto se fixavam nos dele com uma intensidade feroz. Eu precisarei me posicionar na frente do trem para nos guiar através disso. Enquanto isso, alguém precisa iniciar o desacoplamento. Martin acenou solenemente. Eu cuidarei do Leviatã e do desacoplamento. Você se concentre em localizar aquela água. O Capitão Thrill interveio com urgência na voz. Mesmo que você consiga nos desacelerar, ainda assim vamos descarrilar. Os carros da frente vão sair dos trilhos no momento em que atingirem a pista quebrada. Mas Martin permaneceu inabalável. Não se fizermos isso no momento certo, ele respondeu, com uma centelha de determinação em seus olhos. A desaceleração do desacoplamento, combinada com os freios de emergência na seção da frente, pode nos proporcionar a redução de velocidade que precisamos para sobreviver ao impacto com a água. Logra permaneceu firme, sua determinação refletindo a dele. Na verdade, poderia funcionar. 3 minutos até a borda do cânion, anunciou Thrill. Assim que Martin se virou para sair, Logra agarrou sua mão. O contato gerou uma descarga de eletricidade dentro dele. Uma sensação que transcendia a gravidade de suas circunstâncias perigosas. As chances de nós dois sairmos disso vivos não são boas, ela disse suavemente. Eu já enfrentei desafios mais difíceis e saí por cima. Martin respondeu, tentando soar confiante, mesmo que a dúvida permanecesse em sua mente. Logra se aproximou. O cheiro refrescante do oceano e do sal envolvendo-o como um abraço reconfortante. Na minha cultura, temos uma crença profunda no poder de compartilhar a energia da vida antes de confrontar a morte. Essa prática aumenta significativamente nossas chances de sobrevivência. Enquanto ela estava diante dele, suas sardas piscavam com um ritmo urgente e seus olhos se arregalavam com intensidade. Martin compreendeu a implicação de suas palavras não ditas e, apesar da ameaça iminente ao seu redor, seu corpo reagiu instintivamente à proximidade dela. Como compartilhamos essa energia? Ele perguntou, sua voz se tornando um sussurro rouco. Em vez de responder,
Ela se inclinou mais perto, pressionando seu corpo contra o dele. A frieza de sua pele era um contraste marcante com o calor que irradiava dele. Seus tentáculos, aparentemente vivos, se enroscaram em seu pescoço e ombros, envolvendo-o em um abraço íntimo. Assim, ela sussurrou antes de puxá-lo para um beijo que era um mundo distante do toque fugaz de lábios que haviam compartilhado momentos antes. Este beijo era intenso, urgente e tudo consumidor. Os lábios dela carregavam o gosto de sal misturado com um sabor exótico que ele não conseguia identificar. Onde suas peles se encontravam, uma sensação de formigamento percorria seu corpo, como se uma corrente de energia realmente estivesse fluindo entre eles. As sardas dela brilhavam com um brilho etéreo, lançando uma luz prateada que preenchia a pequena sala de controle. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, Martin sentiu uma onda inesperada de energia, como se tivesse absorvido uma parte da vitalidade dela. Aquele foi o começo. Ele começou. Um começo. Ela completou, seus olhos brilhando com a promessa de mais se conseguissem passar por isso. Agora vá, temos trabalho a fazer. Impulsionado por uma nova determinação, Martin correu de volta pelo trem, ciente de que o Leviatã estava se aproximando deles mais uma vez. As mandíbulas massivas se fecharam a poucos metros atrás do último carro. Um lembrete arrepiante do perigo que espreitava tão perto. 2 minutos até a beira do cânion, a voz de Thrall chiou pelo intercomunicador, com urgência, impregnando seu tom. Martin apressadamente se dirigiu ao mecanismo de acoplamento que conectava os terceiros e quartos vagões, seu coração acelerado enquanto a contagem regressiva começava. Ele havia escolhido esse momento com uma estratégia cuidadosa em mente. Os 3 primeiros vagões continham a maioria dos passageiros, enquanto os 3 últimos serviriam como isca para o Leviatã. Com um senso de urgência, ele ajustou o temporizador de desacoplamento para 60 segundos e então correu em direção à frente do trem. Através das janelas, ele avistou o cânion se aproximando, uma colossal cicatriz gravada no chão do deserto, com pelo menos 200 metros de largura e mergulhando em profundidades desconhecidas. 1 minuto para a borda do cânion. Thrall gritou, sua voz cortando a expectativa. Martin apressou-se até o carro da frente, chegando bem a tempo de ver Logra se posicionando na frente do trem, pronta para testemunhar a vista deslumbrante à sua frente. As mãos dela pressionadas firmemente contra a janela da frente, seu corpo inteiro irradiava uma luz prateada cintilante enquanto ela se concentrava intensamente em localizar o ponto de acesso subaquático. 30 segundos para o desacoplamento, anunciou Martin, juntando-se a ela naquele momento. Eu encontrei, ela declarou, sua voz ressoando com uma qualidade sobrenatural. Há um poço natural na rocha, formado por um antigo fluxo de água. Se acertarmos na hora certa, o trem vai tremer enquanto os vagões traseiros se desprendem. Através das janelas traseiras, Martin observou enquanto o Leviatã avançava em direção à seção traseira que estava desacelerando, suas enormes mandíbulas esmagando metal e vidro com uma facilidade aterrorizante. Funcionou, ele gritou, uma onda de esperança acendendo dentro dele. Está distraído, mas seu momento de triunfo foi efêmero. Sua celebração foi infelizmente prematura. A parte da frente do trem, embora mais leve agora, continuou a correr em direção ao cânion a uma velocidade perigosa. 15 segundos até a borda do cânion, Thrall avisou urgentemente. Martin rapidamente envolveu os braços em torno de Logra, apoiando-se no painel de controle enquanto se preparavam para o impacto. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Seus tentáculos se entrelaçaram em torno dos dedos dele, seus corpos pressionados juntos em o que parecia um abraço final. Se conseguirmos sobreviver a isso, ele murmurou contra sua orelha em forma de nadadeira. Quero continuar o que começamos. Ela inclinou a cabeça o suficiente para que seus lábios roçassem na mandíbula dele. Quando conseguirmos passar por isso, disse ela com determinação, eu planejo te mostrar exatamente como os aquarianos celebram a vida. Nesse momento, o trem colidiu com a trilha danificada, liberando um estridente grito de metal que ecoou pelo ar. Por um momento de tirar o fôlego, eles estavam suspensos no ar. A frente do trem mergulhou perigosamente em direção ao fundo do cânion muito abaixo. As sardas de Logra brilhavam como estrelas enquanto ela gritava, ali! Mire na mancha de rocha mais escura! Martin se lançou em direção ao controle manual de emergência,
despejando cada gota de sua força para guiar a descida em direção ao ponto que Logra havia indicado. O trem despencava em direção ao fundo do cânion, com os passageiros gritando de terror, enquanto o metal rangia sob a imensa pressão. A imagem final gravada na mente de Martin antes do impacto foi o rosto de Logra, suas sardas brilhantes emitindo uma luz suave. Seus olhares se encontraram, um momento de perfeita confiança compartilhado entre eles. E então, a escuridão o envolveu. De repente, um jato de água fria o envolveu, trazendo Martin de volta à consciência. Ele ofegou, engolindo um gole de líquido antes que mãos fortes levantassem sua cabeça acima da superfície. "Respire", Logra ordenou, sua voz reverberando de maneira estranha no espaço apertado. Martin tossiu violentamente, forçando a água a sair de seus pulmões. À medida que sua visão se tornava mais nítida, ele começou a absorver seu entorno. Eles se encontravam no carro da frente do trem, que estava parcialmente submerso em água. A força do impacto havia estilhaçado as janelas, criando uma abertura para que o aquífero subterrâneo pudesse entrar. As luzes de emergência piscavam fracas, lançando um brilho azul sinistro sobre a área submersa. Ele lutava para perguntar sobre os outros entre tosses. A maioria sobreviveu? Ele conseguiu gaguejar. "Sim", Logra respondeu, suas sardas brilhando suavemente na luz fraca, criando um ritmo constante que destacava a preocupação gravada em seu rosto. "O Capitão Trell está coordenando a evacuação pela escotilha do telhado. Por enquanto, o vagão do trem permanece estável, mas o nível da água está subindo constantemente." Martin tira um momento para avaliar seu dilema. O vagão do trem, tendo rompido a frágil camada de rocha que Logra havia identificado, agora está em um ângulo precário dentro do que parece ser uma vasta caverna subterrânea. A água escorria constantemente pelas janelas quebradas, criando um som rítmico que preenchia o ar. "Você nos salvou", ele disse, sua voz cheia de gratidão enquanto estendia a mão para acariciar o rosto dela. Sua habilidade de sentir água. Ela se inclinou para o toque dele, sua pele fresca e úmida contra a palma dele, um testemunho do poder que ela possuía. "Nós nos salvamos." Sua pilotagem no final foi nada menos que impecável. Nesse momento, uma comoção irrompeu na parte de trás do carro, interrompendo seu momento de alívio. O Capitão Trell estava gritando ordens enquanto os passageiros se apressavam pela escotilha do teto, fazendo seu caminho para o topo do trem. "Precisamos ajudar", Martin insistiu, tentando se levantar. Uma dor súbita percorreu sua perna, fazendo-o contorcer-se. Sem hesitar, Logra correu para avaliar a lesão. "Não está quebrado", ela o tranquilizou, "mas você tem um corte feio." Com determinação ágil, ela rasgou uma tira de sua blusa, revelando mais de sua impressionante pele turquesa, enquanto envolvia habilidosamente o curativo improvisado ao redor de sua ferida. O gesto terno, combinado com a visão de seu abdômen nu, acendeu uma onda de calor dentro de Martin, mesmo em meio à sua situação desesperadora. "Sua espécie se cura de forma notável", ela observou, seus dedos permanecendo suavemente em sua coxa. O sangramento já começou a diminuir. "A resiliência humana", ele disse, um sorriso peculiar se espalhando pelo seu rosto. "Somos teimosos assim." De repente, um rugido estrondoso reverberou pela caverna, fazendo ondas dançarem na superfície da água. Os passageiros acima caíram em um silêncio inquieto. "Por favor, me diga que isso não é o que eu estou pensando." Martin gemeu, sua voz impregnada de temor. A expressão de Logra escureceu, uma sombria realização se instalando sobre ele. "O Leviatã deve ter nos seguido para baixo." A mente de Martin corria, a confusão se misturando com o medo. "Mas como? Vimos ele atacar os carros de trás." "Eles são predadores de emboscada", ela explicou, capazes de se enterrar na areia e em rochas mais macias. Deve ter sentido a água e cavado seu caminho para baixo. Nesse momento, outro rugido ecoou, desta vez muito mais perto, enviando tremores através do vagão de trem parcialmente submerso. "Precisamos levar todos para um lugar mais alto." Martin insistiu, cerrando os dentes contra a dor enquanto lutava para se levantar. "Há uma saída desta caverna?" Logra fechou os olhos, concentrando-se intensamente. "Sim", ela respondeu, sua voz firme. "Eu consigo sentir uma rede de túneis. Alguns deles levam para cima, em direção à superfície." Eles subiram até a escotilha do teto, juntando-se aos passageiros aterrorizados que haviam se reunido no topo do trem. A caverna era vasta, seu teto envolto em escuridão muito acima. Abaixo deles, um lago subterrâneo, alimentado pelo aquífero, se estendia infinitamente nas sombras.
iluminado apenas pelas luzes de emergência do trem e pelo suave e etéreo brilho das sardas de Logra. Logra gesticulou em direção a uma saliência rochosa a cerca de 50 metros de distância. Essa saliência leva a um sistema de túneis, ele explicou. Podemos chegar à superfície por ali. O capitão Thrall acenou com a cabeça em concordância. Aqueles que podiam nadar rapidamente ajudaram os que não podiam, movendo-se de forma ágil, mas silenciosa, para garantir sua fuga. À medida que os passageiros começaram a cair na água, Martin notou um movimento sob a superfície. Uma sombra massiva deslizando de forma ominosa em direção a eles. "Está vindo!" ele gritou com urgência na voz. "Todos, movam-se agora!" Em um instante, o caos irrompeu enquanto passageiros frenéticos se apressavam em direção à segurança da borda. Martin agarrou seu rifle de pulso e disparou uma barragem de pulsos de energia na água, formando uma barreira cintilante entre o ameaçador Leviatã e os alienígenas aterrorizados que tentavam escapar. "Vá!" ele instou Logra, sua voz cheia de urgência. "Leve-os para a segurança." Mas ela manteve sua posição, a determinação gravada em seu rosto. "Não sem você," ela insistiu. Seus tentáculos se enrolaram firmemente em seu pulso, enquanto o Leviatã irrompia das profundezas com uma força estrondosa. A onda de água que ele liberou quase os fez cair do telhado do trem. Acima deles, sua cabeça blindada pairava, colossal e imponente, assemelhando-se ao tamanho de uma pequena nave espacial. A fileira de dentes brilhava na luz fraca enquanto ele abria sua boca cavernosa amplamente. Martin mirou e disparou diretamente em sua garganta, fazendo a criatura recuar por um breve momento. Mas isso não a manteria afastada por muito tempo. "Precisamos nos mover!" Eles mergulharam na água juntos, uma entrada sem costura que marcou o início de sua aventura subaquática. Logra se movia com uma graça impressionante, seu corpo deslizando sem esforço pelo reino aquático como se fosse seu habitat natural. Com uma força surpreendente, ela puxou Martin. Sua confiança na água era ao mesmo tempo reconfortante e emocionante. Assim que chegaram ao ponto médio até a borda, Martin de repente sentiu uma sensação estranha, um toque suave contra sua perna ferida. Ao olhar para baixo, ele avistou predadores menores, criaturas semelhantes a enguias adornadas com padrões bioluminescentes hipnotizantes, atraídas pelo cheiro de sangue de sua ferida. As enguias da caverna sibilavam de forma ominosa, sua natureza venenosa um aviso claro. "Não deixe que elas te mordam", pensou ele, com o pânico crescendo dentro dele. Martin chutou-as ferozmente, mas mais continuavam a surgir, se aproximando dele como uma dança sinistra. O Leviatã, sacudindo os efeitos do ataque do rifle de pulso, começou a deslizar em direção à fonte da comoção, seus instintos o guiando para o que ele pressentia ser uma refeição fácil. Nesse momento, Logra de repente puxou Martin para perto, seu corpo se pressionando contra o dele na água. "Confia em mim", ela sussurrou com urgência, antes de liberar uma nuvem cintilante de partículas iridescentes dos poros ao longo de seus braços. A nuvem os envolveu como um abraço suave, e Martin sentiu uma sensação de formigamento sempre que ela tocava sua pele. Em um instante, a enguia disparou, claramente perturbada pelo que ela acabara de liberar. "Secreção defensiva", explicou enquanto continuavam a nadar com a água girando ao redor deles. "Meu povo a utilizou como defesa contra predadores. O cheiro que os outros acham tão repulsivo é uma parte integral do mesmo sistema biológico." Assim que chegaram à beirada, o Leviatã se lançou em direção a eles. Em um momento de desespero, Martin disparou seu último pulso de energia, atingindo a criatura bem em seu olho sensível. Ele se contorcia em agonia, seu enorme corpo colidindo contra o trem parcialmente submerso, forçando-o a afundar ainda mais na água. Enquanto isso, seguros na beirada, eles observavam os passageiros restantes se esforçarem para alcançar a segurança. O Leviatã, consumido pela raiva e momentaneamente cego, liberou sua fúria despedaçando o trem em um acesso de frustração. Enquanto isso, na relativa segurança da entrada do túnel, Martin se virou para Logra e disse: "Essa secreção sua é o que emite seu cheiro." Ela acenou com a cabeça, sentindo-se de repente constrangida. "Sim, a maioria das espécies acha isso repulsivo." "Não eu", Martin respondeu, puxando-a para mais perto. "Eu já te disse antes, isso me lembra de casa." Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, ambos respirando pesadamente devido ao esforço e à adrenalina correndo em suas veias. O perigo que enfrentaram
A fuga estreita e a profunda intimidade forjada através da sobrevivência compartilhada convergiram para criar uma tensão elétrica entre eles. Na minha cultura, Logra disse suavemente, suas sardas dançando de excitação. Experiências de quase morte são vistas como poderosos afrodisíacos. O coração de Martin disparou enquanto os tentáculos dela suavemente roçavam seu pescoço. É mesmo? Ele perguntou intrigado. Os humanos têm ideias semelhantes. Ela se inclinou mais perto, seus lábios quase tocando os dele enquanto sussurrava. Talvez nossas espécies sejam mais compatíveis do que alguém jamais percebeu. Atrás deles, o Leviatã soltou um rugido furioso, sua frustração palpável enquanto sua presa escapava. No entanto, naquele momento perigoso, envoltos no abraço um do outro, Martin e Logra se sentiram intocados pelo caos ao seu redor. A conexão deles os protegia do perigo iminente e naquela calorosa cumplicidade, nada mais importava. Um estrondoso estrondo reverberou pela caverna quando a poderosa cauda do Leviatã atingiu a entrada do túnel. Pedras e detritos desabaram, bloqueando o caminho para o grupo principal. Sem hesitar, Logra correu em direção aos escombros caídos. Suas sardas piscavam de alarme enquanto os túneis desmoronavam ao redor deles. Justo a tempo, Martin puxou-a de volta, evitando por pouco outra parte do teto que desabou com um rugido ensurdecedor. Não podemos ir por esse caminho, ele insistiu, com urgência na voz. Existem outros túneis? Logra fechou os olhos, concentrando-se intensamente em sua habilidade natural de sentir água. Sim, há outra passagem a cerca de 30 metros naquela direção, ela disse, gesticulando mais fundo na caverna. Ela sobe gradualmente. Eles se apressaram ao longo da estreita saliência, tomando cuidado para manter distância da água abaixo. O Leviatã, tendo desviado sua atenção dos destroços do trem destruído, agora vagava pelas profundezas do lago subterrâneo. Sua forma colossal ocasionalmente rompia a superfície, uma silhueta sombria deslizando pela água. Não pude deixar de me perguntar. Os outros conseguiram escapar antes do colapso. Martin fez uma careta ao dar mais um passo, sua perna machucada protestando a cada movimento. Acredito que sim, ele respondeu, tentando disfarçar a dor. O Capitão Trell é engenhoso, e o túnel estava estável quando eles entraram. Logra lançou um olhar preocupado para a perna de Martin. Você está sangrando de novo, disse ela, sua preocupação evidente. Eu vou conseguir, ele a assegurou, mesmo enquanto a dor aumentava dentro dele. Vamos encontrar aquele outro túnel. Eles logo chegaram a uma pequena alcova esculpida na parede de rocha, com a entrada parcialmente oculta por estalactites penduradas. Logra liderou o caminho para dentro, revelando uma passagem estreita que se espiralava para cima nas sombras. É isso, ela declarou, sua voz cheia de certeza. Eu posso sentir a água fluindo através da rocha acima de nós. Deve se conectar a outra parte do sistema aquífero. Martin acenou com a cabeça em concordância, mas ao dar um passo à frente, sua perna machucada cedeu, dobrando-se sob ele. Logra o pegou a tempo, impedindo que ele caísse. Sua força inesperada o sustentou com facilidade. Você precisa descansar, ela insistiu, guiando-o gentilmente para se sentar contra a parede da alcova. A ferida é pior do que você está deixando transparecer. Ela se ajoelhou ao lado dele, seu coração acelerado enquanto examinava o curativo improvisado, agora encharcado de sangue. Com dedos delicados, ela cuidadosamente desembrulhou, revelando um profundo corte que se estendia desde a metade da coxa até logo acima do joelho. Veneno de enguia de caverna, murmurou ela, com os olhos se estreitando ao notar a descoloração inquietante ao redor da ferida. Não letal para os humanos, mas interrompe a coagulação e induz dor. Martin cerrou os dentes, percebendo que essa era a razão pela qual suas pernas pareciam estar em chamas. Eu posso ajudar, Logra disse, suas sardas brilhando com um pulso rítmico e constante. Minhas secreções possuem propriedades curativas que são benéficas para a minha espécie. Elas podem funcionar para você também. Antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, ela pressionou suas mãos firmemente contra sua ferida. Seu toque parecia fresco contra sua pele febril. Devagar, uma delicada camada de fluido iridescente começou a escorrer de suas palmas, envolvendo o corte. A transformação foi instantânea e avassaladora. A dor ardente que o dominava momentos antes desapareceu, dando lugar a uma deliciosa sensação de formigamento que surgia da ferida e irradiava por todo o seu corpo. Martin ofegou, pego de surpresa pela onda de sensações que o envolveu. O quê? O que ele conseguiu perguntar com sua voz rouca. Logra parecia igualmente surpresa com sua reação. É apenas um composto básico de cura, ela explicou.
Para aquários, acelera a regeneração de tecidos. Os olhos dela se arregalaram enquanto o observava de perto, notando que parecia ter um efeito completamente diferente nele. Isso era um eufemismo. Cada fibra nervosa do corpo de Martin vibrava com uma sensibilidade eletrizante. A sensação de formigamento havia evoluído para ondas de prazer, se espalhando a partir dos pontos onde suas mãos faziam contato com ele. Seu coração disparou, e ele sentiu uma onda de sensações físicas inegáveis, que eram impossíveis de esconder em suas roupas justas. Logra também percebeu. Suas sardas brilhavam vividamente, revelando o que Martin agora entendia ser a versão da sua espécie de um rubor. Oh, isso me pegou de surpresa. Apesar de se sentir incomodado, Martin não conseguiu suprimir uma risada. Você poderia dizer isso, ele respondeu. Isso é um efeito colateral típico para não aquarianos? Ela hesitou, seus tentáculos se enroscando em uma mistura que parecia ser de embaraço e curiosidade. Eu nunca tratei um humano antes, ela confessou. A bioquímica entre eles parecia se alinhar de maneiras que ninguém havia antecipado. O ar ao redor deles estalava com uma tensão não dita, engrossando a cada momento que passava. As mãos de Logra repousavam em sua coxa, seu toque mudando de um mero gesto medicinal para algo muito mais intencional e significativo. Suas sardas dançavam em um padrão hipnotizante, quase hipnótico em seu ritmo. A ferida já está se fechando, ela disse suavemente, sua voz assumindo um tom melódico que ele nunca tinha ouvido antes. Sua espécie se cura de forma notavelmente rápida, especialmente com um pouco de ajuda. Martin lutou para se concentrar em suas palavras, enquanto um turbilhão de sensações o invadia. O prazer que ele sentia era tão intenso que flertava com a dor. Cada ponto onde suas peles se encontravam se acendia como uma conexão elétrica, enviando arrepios por seu corpo. Logra, ele sussurrou, seus dedos traçando suavemente a linha de seu queixo. O que está acontecendo comigo? Ela se inclinou para o toque dele, seus olhos piscando meio fechados. Meu povo tem uma lenda sobre espécies compatíveis. Aqueles indivíduos raros cuja bioquímica harmoniza com a nossa. É um fenômeno que provoca uma conexão além da mera atração física. É isso que estamos experimentando? Martin se perguntou em voz alta, puxando-a para mais perto. Eu não sei, ela admitiu, sua voz cheia de curiosidade. Mas eu quero descobrir a resposta. Quando seus lábios se encontraram, o beijo os envolveu como se estivessem mergulhando em um vasto oceano de sensações. Seus tentáculos se enrolaram em seu pescoço e ombros, adicionando mais pontos de contato eletrizantes que enviaram arrepios por suas espinhas. Enquanto seus corpos se pressionavam um contra o outro, Martin sentiu uma intensa corrente elétrica percorrendo-o, semelhante à sensação que ele havia experimentado quando as secreções dela tocaram sua ferida, mas desta vez estava amplificada 100 vezes. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, toda a forma de Logra irradiava uma luz prateada cintilante, suas sardas pulsando em um ritmo hipnotizante. Martin lutava para encontrar as palavras certas. Era apenas o começo. A voz de Logra, carregada de desejo, cortou a tensão. Se você quiser que seja assim. Mas antes que ela pudesse terminar, um rugido distante ecoou ao redor deles, um lembrete contundente de sua situação perigosa. O Leviatã ainda estava à caça, e a segurança parecia um sonho distante. Precisamos continuar nos movendo, disse Martin com um leve tom de relutância na voz. Para sua surpresa, ele descobriu que agora conseguia ficar em pé sem sentir dor. Olhando para baixo, ele notou que a ferida realmente havia cicatrizado, deixando apenas uma leve linha prateada, onde antes havia a profunda laceração. Como você se sente? Logra perguntou, levantando-se graciosamente. Como se eu pudesse enfrentar aquele Leviatã com as minhas próprias mãos, ele respondeu com um sorriso. Apesar de suas palavras confiantes, seu corpo ainda reagia intensamente à proximidade dela, tornando o simples ato de andar um pouco desafiador. O sorriso de Logra era uma mistura de timidez e compreensão, uma promessa silenciosa da jornada que estava por vir. Guarde essa energia. Temos uma longa subida pela frente, ela aconselhou. Ao entrarem no túnel estreito, logo ficou muito apertado para que pudessem andar lado a lado. Tomando a dianteira, Logra iluminou o caminho com sua bioluminescência natural, lançando um brilho suave na penumbra. Martin seguiu de perto, seu olhar cativado pela elegância fluida de seus movimentos. Quando finalmente emergiram à superfície, ele perguntou: "O que acontece agora?" Ela virou a cabeça levemente, lançando um olhar por cima do ombro, e sua expressão suavizou.
Meu posto de pesquisa está localizado perto de Dryden, onde tenho meus próprios aposentos privados, isolados daqueles que poderiam ser perturbados pelo meu cheiro. A implicação pairava no ar, acendendo uma nova onda de desejo dentro de Martin. Parece que eu tenho um motivo convincente para mergulhar mais fundo nas complexidades da bioquímica aquariana. O riso dela reverberou pelo túnel, uma melodia de pura alegria que fez seu coração disparar. Para a ciência, é claro, ela disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele não pôde deixar de concordar, seu sorriso espelhando o dela. Afinal, a humanidade sempre foi movida pela busca da descoberta científica. Depois de horas navegando por passagens cada vez mais estreitas, Martin e Lagri finalmente emergiram em uma câmara deslumbrante, diferente de tudo que já haviam encontrado. O túnel se abria para uma prateleira que oferecia uma vista deslumbrante de uma antiga cidade subterrânea, intricadamente construída em torno de uma piscina central de água azul brilhante. À beira das águas cintilantes dos 7 mares, Lagri sussurrou, suas sardas dançando de empolgação. "Isso é impossível!" Martin exclamou, com os olhos arregalados de espanto, enquanto contemplava as deslumbrantes estruturas intricadamente esculpidas nas paredes da caverna. Os elegantes e fluidos designs refletiam a beleza das formações de corais e as encantadoras formas das grutas subaquáticas. Ao redor deles, uma substância azul luminescente e hipnotizante percorria os canais rochosos, lançando um brilho etéreo por toda a câmara. "Que lugar é este?" ele perguntou, sua curiosidade despertada. "Um antigo posto avançado aquariano", respondeu Lagri, sua voz transbordando de admiração. "Entre meu povo, existem lendas de um tempo em que Nebulon V era um mundo oceânico vibrante, repleto de vida, antes que um evento cataclísmico transformasse sua superfície em uma paisagem árida." Mas enquanto ela falava, sua voz foi se apagando e ela se afastou em direção à piscina central, perdida em pensamentos. Martin continuou, seu olhar atraído pelos símbolos esculpidos na pedra, que espelhavam de forma impressionante os padrões das sardas de Lagri. "Seu povo criou isso?" ele perguntou com um tom de admiração na voz. Ela acenou com a cabeça, ajoelhando-se ao lado da piscina cintilante. "Sim, milhares de anos atrás", ela confirmou, seus olhos refletindo o brilho etéreo. "Isso não é apenas água. É água viva, enriquecida com os mesmos compostos bioluminescentes que minha espécie produz naturalmente." De repente, o momento de descoberta deles foi interrompido por uma comoção vinda de cima. Através de uma abertura no teto da caverna, eles avistaram figuras descendo por cordas, as silhuetas inconfundíveis de saqueadores de areia. Eles descobriram outra entrada, Martin rosnou, puxando Lagri para trás de uma coluna de pedra. "E olhe quem está na frente do grupo." O Capitão Thrall foi o primeiro a descer, gritando ordens para os invasores que o seguiam. "Segurem a câmara! O localizador de água e o humano devem estar aqui em algum lugar. Ele deve ter trabalhado com eles", sibilou Lagri, sua voz carregada de descrença. "Ele deve ter estado envolvido o tempo todo." Martin analisou a cena, contando pelo menos 8 invasores, sem mencionar Thrall, todos eles fortemente armados. Estava claro que eles haviam capturado os outros passageiros ou pior. Lagri acrescentou sombriamente. "Thrall havia trazido um localizador de água, e agora ele estava na minha trilha. Minhas habilidades únicas poderiam se mostrar inestimáveis para qualquer um que buscasse dominar os recursos hídricos do planeta." Enquanto a mente de Martin corria por várias opções táticas, ele percebeu a gravidade da situação em que se encontravam. Seu rifle de pulso estava sem munição, e eles não apenas estavam em menor número, mas também em desvantagem armamentista. No entanto, havia algo cativante naquele lugar, a água viva, a tecnologia antiga, que despertou uma ideia dentro dele. "Seu povo construiu este local para acessar o aquífero", ele sussurrou, sua voz cheia de admiração. "Há alguma maneira de ativar os sistemas deles?" Os olhos de Lagri se arregalaram à medida que a realização o atingia. "A câmara de controle deve estar localizada perto da piscina central. Se eu conseguir me conectar com isso, precisamos agir rapidamente enquanto eles ainda estão vasculhando os níveis superiores." Eles deslizaram pelas sombras da antiga cidade, evitando habilidosamente os feixes de busca dos invasores. A piscina central que eles descobriram era, na verdade, a abertura de um vasto poço que mergulhava profundamente na crosta do planeta, alcançando o aquífero principal. Ao lado, um pedestal de controle se erguia, adornado com os mesmos símbolos enigmáticos que eles haviam encontrado ao longo da câmara.
Lagri colocou as mãos na pedra, suas sardas se alinhando perfeitamente com os intrincados padrões dela. Está respondendo a mim, ela sussurrou com admiração. O sistema reconhece minha assinatura bioquímica. Enquanto falava, o pedestal começou a irradiar uma hipnotizante luminescência azul, refletindo a água cintilante nas proximidades. Telões holográficos surgiram acima, revelando um impressionante mapa tridimensional de todo o sistema de água subterrânea de Nébula 5. Lagri respirou fundo, sobrecarregado pela visão. A rede de aquíferos se estendia por todo o planeta, uma descoberta verdadeiramente notável. Há água suficiente aqui para remodelar toda a paisagem. De repente, a voz de Thrall cortou o momento de admiração deles. Ele estava ali, flanqueado por 3 saqueadores, todos com suas armas apontadas diretamente para eles. Afaste-se dos controles, ele ordenou. Instintivamente, Martin se colocou na frente de Lagri, protegendo-a da ameaça iminente. Está derrubado. Você não pode controlar isso, o capitão zombou, com um brilho de triunfo nos olhos. Por anos, a Dryden Water Corporation tem estado em uma busca incansável para descobrir a fonte primária do aquífero. Você tem ideia de quão valiosa essa descoberta pode ser? Com as capacidades dos aquários aproveitando essa tecnologia antiga, teremos o poder de controlar cada gota de água neste planeta empoeirado. Isso é realmente o seu plano? Um monopólio da água? Martin riu desdenhosamente, balançando a cabeça. É uma visão bastante limitada para uma descoberta tão monumental. Pequeno? O rosto de Thrall se contorceu de fúria. Em mundos desérticos, água é sinônimo de vida. Aqueles que exercem controle sobre isso detêm poder sobre tudo. Enquanto Thrall continuava a falar, Martin sinalizou astutamente para Lagri atrás de suas costas, mantendo a fachada da conversa. Ela compreendeu a situação instantaneamente, seus dedos navegando habilidosamente pelo sistema de controle. Você está certo sobre uma coisa, disse Martin, avançando com determinação e capturando a atenção dos invasores. A água é vida, mas não deveria ser controlada por ninguém. Com um súbito impulso de energia, ele se lançou para a frente, derrubando Thrall no chão. Os invasores, pegos de surpresa, abriram fogo, mas seus tiros erraram o alvo enquanto a câmara era subitamente envolta em uma deslumbrante luz azul. Lagri havia ativado completamente os sistemas antigos, fazendo com que colunas de água radiante disparassem para cima a partir de canais espalhados por toda a câmara. A água desafiava as leis dos líquidos comuns. Ela se agitou com intenção, envolvendo os invasores em tentáculos luminosos que se solidificaram ao redor deles como âmbar. Em poucos momentos, cada um dos atacantes se viu completamente imobilizado. O que você fez? Martin perguntou, sua voz cheia de espanto enquanto Lagri o ajudava a se levantar. O sistema é projetado para se proteger, ela explicou, seu tom firme e reconfortante. A água viva responde a ameaças. Eles não estão feridos, estão simplesmente contidos. Um profundo estrondo reverberou pela câmara enquanto os sistemas antigos ganhavam vida por toda a cidade. Acima, o teto começou a se retrair, revelando o céu estrelado da noite de Nebulon 5. Está se abrindo para a superfície, comentou Lagri, com o olhar fixo nas telas holográficas que piscavam. E não está acontecendo apenas aqui. Em todo o mundo, antigos postos aquarianos estão despertando, trazendo água de volta à superfície. Martin envolveu o braço em torno da cintura dela, puxando-a gentilmente para mais perto enquanto assistiam à transformação se desenrolar diante de seus olhos. Você acabou de transformar o futuro de todo o nosso planeta. Nós fizemos, ela o corrigiu suavemente, seus tentáculos se enrolando afetuosamente em torno de seu braço. Eu não poderia ter feito isso sem você. O momento íntimo deles foi de repente interrompido pela chegada das forças de segurança da Aliança Galáctica, que estavam diligentemente rastreando os saqueadores de areia. Os prisioneiros foram apreendidos e, em um instante, Martin e Lagri se encontraram no centro da descoberta mais significativa da história de Nebulon 5. 3 meses depois, Martin estava de pé na varanda do posto de pesquisa de Lagri, contemplando o pôr do sol que banhava a paisagem em tons quentes, transformando o que antes era um deserto desolado em uma vista deslumbrante. Uma rede de canais cintilantes se entrelaçava pela paisagem, transportando a encantadora água azul luminescente. Ao longo de suas margens, os primeiros indícios de plantas verdes começaram a surgir, sinalizando o amanhecer de uma nova vida. Nesse momento, a porta atrás dele se abriu, e Lagri saiu, sua pele turquesa irradiando um brilho suave na luz que estava se apagando.
Desde sua descoberta, ela havia sido nomeada a principal hidrologista de todo o planeta, encarregada de supervisionar o ambicioso projeto de restauração. Os últimos relatórios do Hemisfério Sul chegaram, ela anunciou, aproximando-se dele na grade. Os sistemas antigos estão operando a uma impressionante capacidade de 87%. Em apenas um ano, Nebulon 5 experimentará água superficial autossustentável pela primeira vez em milênios. Martin envolveu seus braços ao redor dela, respirando o aroma oceânico que evocava não apenas nostalgia, mas também um profundo senso de pertencimento. E quanto à pesquisa sobre nossa extraordinária compatibilidade bioquímica, as sardas de Lagre brilhavam com uma mistura de diversão e desejo. A comunidade científica está cativada. Nunca registraram uma simbiose tão perfeita entre a fisiologia humana e a do aquário. Nosso estudo de caso se destaca como o artigo de pesquisa mais procurado no banco de dados galáctico. Um estudo de caso, você diz? Martin sorriu de forma maliciosa, seus dedos deslizando sobre as curvas agora familiares do corpo dela. Acredito que precisamos nos aprofundar mais em nossa pesquisa. Os tentáculos dela se enroscaram em seu pescoço, puxando-o para mais perto. Para a ciência, é claro, ele se assegurou, enquanto capturava os lábios dela em um beijo que enviava correntes elétricas percorrendo todo o seu corpo. No entanto, no fundo, ele se sentia mais intrigado pelas aplicações práticas dessa conexão inesperada. Enquanto estavam entrelaçados na suave luz da bioluminescência de Lagre, Martin não pôde deixar de refletir sobre a peculiar reviravolta do destino que os unira. Um navio quebrado, um trem público onde todos evitavam a garota alienígena com o cheiro oceânico, exceto por ele, o único humano que achava a presença dela estranhamente nostálgica. "O que você está pensando?" Lagre perguntou, seus tentáculos acariciando suavemente seu peito. Ela ponderou a ideia de que, às vezes, as próprias qualidades que repelem os outros podem ser aquelas que atraem a pessoa certa. Com um sorriso suave, ele se inclinou e beijou sua testa. "Você se sentia isolada de todos os outros naquele trem. Mas para mim foi como descobrir um pedaço de casa que eu nunca soube que estava faltando." Ela sorriu, suas sardas brilhando com um sentimento de contentamento. Na cultura aquariana temos um ditado: a maré traz o que está destinado a te encontrar. Do lado de fora da janela, as primeiras chuvas em séculos começaram a cair em Nebulon 5, o planeta lentamente despertando para seu novo futuro, assim como eles haviam despertado para o deles.